Temos um último assunto que é a disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, né? Na semana passada, o presidente Nicolás Maduro promulgou uma lei que incorpora Essequibo, esse que é território reconhecido internacionalmente como sendo da Guiana, Venezuela. É uma discussão que já rola há bastante tempo, a gente já conversou inclusive sobre isso, né, professor? Do que se trata essa anexação nesse momento? Porque, na verdade, o que eu li e ouvi é que essa lei promulgando esse Essequibo como território aí da Venezuela é um papel, né? Não tem nada de muito prático aí, mas Maduro, nesse momento, talvez não fosse o mais interessante para ele trazer isso à tona internacionalmente, mas o fortalece muito internamente, porque há uma certa unanimidade no território de que esse Essequibo, de fato, pertence à Venezuela, né? Como você está vendo essa questão? Sem dúvida, né? Pertence desde a época colonial, do vice-reino de Nova Granada, ou da Grã-Colômbia, quando que hoje são Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá se independizaram, né? Se tornaram independentes, enfim, aquela faixa territorial pertencia a esse país surgido no início do século XIX, e no decorrer do século XIX a Inglaterra foi ocupando, né, a fronteira do que hoje é a Guiana, foi ocupando para o oeste e tomando esse território, que era um território é, pouco povoada, não quer dizer que não havia ninguém, havia povos originários nessa região, mas ainda não era uma região totalmente incorporada, digamos assim, à nascente Venezuela. De toda forma, foi território da Venezuela, né? Teve um acordo em Paris em 1899 que referendou aquele território como sendo território pertencente ao Reino Unido, à Inglaterra, né, que ainda tinha na Guiana uma colônia. Em 1966 houve um acordo em Genebra em que Venezuela e Reino Unido estavam quase que chegando a bom termo em relação a isso. Foi o mesmo ano da independência da Guiana. E, para falar a verdade, assim, nos anos do governo Chávez, a Guiana e a Venezuela tiveram boas relações. A questão toda veio muito mais à tona a partir de 2015, quando a ExxonMobil descobriu, a petroleira estadunidense, descobriu reservas jazidas de petróleo absolutamente gigantescas no território de Essequibo, tanto na parte da floresta amazônica, quanto principalmente na parte do litoral, né? Então, é tanto petróleo quanto gás natural. A Guiana, de país pobre, passou a ser um país considerado rico, né, no contexto das Américas, né? Não dá para falar em América Latina no caso da Guiana, mas no contexto das Américas. E o fato é que a Venezuela quer algum tipo de compensação. Tem isso que você falou, Thalita, o fato de... Para o Maduro é muito importante. A Venezuela já é um governo, é um país sitiado, é um país acossado por diversas sanções internacionais, um país com uma crise econômica, social, humanitária bastante severa, né? Então, esse Essequibo é um assunto que dá força política ao governo do Maduro na medida em que a sociedade como um todo entende que esse Essequibo pertence à Venezuela. Eu acho que está escalando de novo essa tensão, está escalando mais uma vez. O Maduro denunciou que os Estados Unidos teriam já tropas na região. O diretor-geral da CIA, né, da Central de Inteligência dos Estados Unidos, esteve na Guiana agora há poucos dias, se encontrou com o presidente guianense, né? Enfim, e aí o Brasil faz um papel de vizinho dos dois países e liderança natural da América do Sul, faz um papel de tentar intermediar, mas está um pouco difícil fazer essa intermediação nesse momento, à medida em que as tensões de lado a lado vão crescendo, né? O que não nos interessa de forma nenhuma é um conflito militar nessa região da América do Sul. Seria mais um motivo aí das tensões que estão assolando o nosso subcontinente. Eu conversava com o Miguel Stedley semana passada, na quinta-feira, e ele disse isso, né, de que não seria o momento mais oportuno para Maduro fazer essa declaração, tendo em vista a relação que tem nesse momento com o Brasil, que é um pouco conflituosa por conta do processo eleitoral que a Venezuela passa, né? Então ele falava, pô, tá difícil de defender desse jeito, Maduro. Mas eu queria te ouvir em relação a esse processo eleitoral e a relação Brasil-Venezuela, né? Porque o que a gente tem acontecendo nesses últimos tempos o Brasil questionando por que a opositora de Maduro não conseguiu se colocar como candidata ali no país, e a Venezuela, na verdade, explicando ao Brasil, primeiro respondeu de forma dura, né, dizendo que parecia mais uma nota dos Estados Unidos do que uma nota do Brasil, esse questionamento ao processo eleitoral na Venezuela, e depois dizendo que ela não pode se candidatar porque ela como é o nome? Ela está
E como é a mesma coisa do Inelegível. Bolsonaro, inelegível, desculpa. Inelegível, ela está inelegível e por isso que ela não pode se candidatar e quem foi colocada no lugar dela, a oposição não teve unanimidade em relação ao nome dessa outra candidata, né? Enfim, como está essa relação Brasil-Venezuela e o que você pode nos dizer sobre o processo eleitoral da Venezuela? Ambas se chamam Corina, né? Coincidentemente, a Maria Corina Machado e a segunda candidata, eu não me esqueci agora o sobrenome, mas é Corina também. De toda forma, é um processo controverso, porque a Maria Corina Machado foi tornada inelegível por uma decisão judicial. Os opositores do Maduro dizem que a Justiça, a Suprema Corte, o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE da Venezuela, são todos controlados pelo próprio presidente Maduro. Então as críticas vêm nesse sentido e que Maria Corina Machado seria uma candidata, um páreo duríssimo para ele, né? Na medida em que ela é retirada do processo e aí a oposição, que é muito fracionada, diga-se de passagem, na Venezuela, mas que estava caminhando por uma posição mais ou menos única nesse processo eleitoral, aí a oposição vai ter todo um desgaste de discutir, de debater, de escolher uma nova candidatura, né? Eu acho que realmente fica complicado para o governo Lula, para o governo brasileiro, defender um processo onde não apenas a Maria Corina, mas outros opositores no passado também acabaram sendo excluídos do processo, né? Agora, por outro lado, também o governo Maduro, assim como o governo Chávez, foram governos bastante acossados por essa mesma oposição, que é uma oposição de direita para centro-direita, que tem vinculações internacionais com essas redes conservadoras, enfim, e que aí as duas candidatas, né? E que muitas vezes não prezaram exatamente, não zelaram exatamente pela democracia no país, né? Vamos lembrar que houve um golpe lá atrás, faz pouco sentido falar isso para uma pessoa venezuelana de 20 anos de idade, por exemplo. Mas lá atrás, em 2002, 2003, houve uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Chávez foi sequestrado, depois acabou sendo devolvido e reempossado, né? E o governo Maduro sofre o tempo todo uma série de ataques, por parte da oposição, né? E sofre todas as sanções que o país tem vivido nos últimos anos, sanções econômicas que obviamente minam a popularidade do governo. Então é uma situação bastante tensa, uma situação que é difícil prever um desfecho. Eu acho que sem a Maria Corina no páreo, a reeleição do Maduro é mais fácil, né? Os outros candidatos não teriam a mesma popularidade que ela, mas aí a gente precisa pensar no pós-eleição, como que será um governo, né, que para uma parte da sociedade venezuelana e uma parte da comunidade internacional será visto como ilegítimo, porque terá sido eleito ou reeleito a partir da exclusão de uma candidata. Por outro lado, a Maria Corina tem aí uma série de questões e de atitudes nos últimos anos que, segundo a legislação venezuelana, a levaram à sua inelegibilidade. Eu acho que o que a gente está vendo, Thalita, assim, não sei, mas em vários... Se a gente estivesse falando do Chile, do Peru, sei lá, do Panamá, a gente também estaria falando de coisas mais ou menos similares ao que a gente falou agora há pouco de Equador, Argentina e Venezuela, né? Os mecanismos tradicionais de escolha, de representação política, etc. e tal, eles estão em crise na América Latina em todos os lados, né? E a América Latina, além de tudo, tem como um pano de fundo uma crise econômica que já vem de muito tempo, de baixo crescimento na maioria dos países, que se agravou durante a pandemia. A distribuição da renda nos nossos países, em vários deles, piorou, e já é uma região historicamente com uma distribuição de renda muito ruim, né? Muito mal feita. Então, desigualdade, criminalidade, violência, crescimento do crime organizado, questionamento aos valores e aos procedimentos democráticos, tudo isso está compondo esse caldeirão muito difícil de gerir, digamos assim, muito difícil de prever o que vai acontecer na nossa região. É um momento, infelizmente, conturbado. O Brasil se salvou por muito pouco, né, desse mesmo destino. Por isso que a gente discute tanto o que tem sido o governo Lula aqui no Brasil e quais os principais problemas e como superá-los, para que daqui agora 2 anos e meio a gente não caia nessa mesma cilada, né? Mas é isso, seguimos acompanhando tudo que acontece aqui na nossa América Latina. Professora, muito obrigada, viu? Estava com saudade, fazia tempo que você não apareceu por aqui. Muito obrigada pela disponibilidade. Sim. Obrigado. E se eu puder falar um pouquinho do governo Lula, é um governo que tem que fazer muita concessão, né? Está fazendo concessão para
todo mundo, e eu tenho a impressão que se não fizer concessão, fica muito difícil de governar, né? O objetivo do Lula é chegar em 2026, então ele vai fazendo concessões a setores de direita, de extrema direita, a setores clientelistas, a setores do empresariado, do mercado financeiro, a setores religiosos, a setores militares. A impressão que dá é que se, não sei, posso estar errado, né? Mas que se não fizer, se partir para uma plataforma popular e tal, vai ter dificuldades. E se precisar, talvez, das ruas, talvez nem tenha as ruas, porque, não sei, hipótese, né? Achismo puro da minha parte. Mas eu acho que a esquerda está perdendo a sociedade no Brasil, está perdendo rapidamente uma boa parte dos setores populares, né? E isso também é bastante preocupante, né? Demais, demais, é isso. Bom, é isso que a gente está sempre discutindo e botando em pauta, porque precisamos mudar esse cenário até 2026. Professor, muito obrigada mais uma vez. E uma ótima semana para você por aí. Até uma próxima. Um beijo grande. O outro, obrigado. Tchau, tchau.